Porque a Gabriela, mas ela prática da Alcione, ela não conseguiu continuar o trabalho. A Marisa, que ela é produtora de violetas e dona do restaurante lá do holandês. O Daniel, que é do escritório de contabilidade. O Renato Ortiz. Renato, se apresenta aí, esse moço ali lá. Ele é responsável pelo Orpitec em Flor e também é diretor da Ibraflor, né? Diretor estruturador do Case Schumacher, da Terra Viva e do Ibraflor também. O Leandro Lima, não pôde estar aqui, é da Eletro Lima. E o último sou eu. Vocês veem que eu não faço nada, certo? Sério, eu vou apresentar. Tivemos 7 reuniões. Nessas reuniões, dentre as 7, nós pedimos para 2 pessoas participarem para falar um pouco para a gente. Uma foi a Ivone aqui, você faz parte do Contur, né? Ela vai falar sobre o turismo. E o Franz, né, como você me enviou, ele participou também, por causa de umas dúvidas que a gente tinha e por lado que estava indo as reuniões. Então vamos lá. Nós geramos o sonho do Conviva Economia, né? Sonhamos em ter uma Olambra para todos, onde possamos ter moradias para várias classes sociais, gerando empregos locais com uma mão de obra mais qualificada para todos os setores da economia local. E nós definimos como setores que a gente acha que a Olambra tem que focar, né? Produção agropecuária, comércio, eventos e serviços, gastronomia, hotelaria e turismo e respeitando o meio ambiente e com oportunidades de lazer. A gente resolveu fazer esse sonho porque nas discussões nossas sempre a gente acabava saindo por um monte de tangentes, vamos dizer, né? Porque tudo está relacionado com tudo, deu para ver aqui, né? Então você vê que no fundo o nosso sonho ficou um pouco mais abrangente, mas é assim que nós vimos essa parte da economia, né? Bom, aqui é só um desenho, né? Como que a gente está vendo, né? Os 6 polos da Olambra, né? Acho que não tem nenhuma novidade para quem conhece a Olambra, a gente acha que é o que está acontecendo hoje, né? A gente discutiu bastante também, falou, se amanhã depois tiver que vir uma indústria que quer vir para cá, ok, ela tem que... O princípio básico que a gente vê é a parte de poluição, né? Quer dizer, não pode ser uma empresa que vai desconfigurar o que é a Olambra, né? Ok. E nós levantamos um monte de coisa sobre realidade, situação atual, né? Um dos pontos, e que foi o mais forte, que nós acho que umas 3 reuniões, na realidade, eu acho que quase todas, a gente falava e voltava na mão de obra, falava e voltava na mão de obra, né? Então a falta de mão de obra qualificada, a dependência de mão de obra oriunda de cidades vizinhas, não podemos dizer que é um problema, né? A gente chegou até a discutir, fala, bom, gente, a Olambra, se você for pensar, tem um monte de gente vindo para cá, a gente falou, bom, seria legal se o pessoal morasse aqui, porque na verdade deslocamento significa também uma falta de qualidade de vida para as pessoas, né? Aí, por isso que a gente chamou o Franz para falar para a gente quais são os planos, os loteamentos, da expansão da cidade, né? Falta de moradias, então, tá vinculado. Saiu o ponto de insegurança nos sítios, mas acho que talvez não só nos sítios também, né? Que apesar de Olambra ser uma cidade tranquila, né? Mas cada vez a gente percebe roubos, né? Acontecendo, né? Desconhecimento das oportunidades de trabalho e formação existente no município para os jovens. Foi uma preocupação grande que a gente falou, porque quando você pega um município pequeno como Olambra, por exemplo, né? O que eu vou fazer aqui se eu sou um jovem? Né? Como que eu vou desenvolver minha vida, minha carreira aqui, né? A gente acha que tem um monte de oportunidades, é lógico, tem um monte de coisa, principalmente na área agrícola, na área de turismo, né? Mas qual é o conhecimento que existe para os jovens nesse sentido, né? Pouca interação entre o empresariado e o poder público, né? Isso a gente não estou discutindo lá também, né? Falando, a gente fala, tem isso aqui, bom, mas e daí? O que o empresariado está fazendo junto ao poder público? Porque é fácil falar, isso é o problema do poder público, isso é problema do outro, mas o que eu, como empresário, estou fazendo para trabalhar em conjunto e não separadamente, né? Aí algumas sugestões saíram, né? Maior envolvimento do empresariado com o poder público para criar mais condições de qualificação de mão de obra, fornecer a relação de custos que o empresariado olambrense necessita para a formação de mão de obra para o poder público, para a associação comercial, a associação Príncipe Vedado
e apoiar para que sejam realizados. Uma das coisas que foi interessante, que tivemos uma reunião do grupo coordenador com o prefeito, né? E ele falou tanta coisa que existe, que a prefeitura faz, e de repente fala assim, mas quem está sabendo disso? Quem sabe que existe isso? Não sabe, muitas vezes não sabe. E aí eu, como empresário, posso sentar e criticar, mas tá bom, nem sei o que está acontecendo, né? Então tem que haver um pouco mais essa junção, né? Introduzir programa de visitas pelos alunos às diversas empresas do município para despertar desejo de se manter e se empregarem no município. Quer dizer, isso foi uma das ideias que saiu. E as escolas, os próprios empresários, então, também fazer esse movimento, né? Ir para escolas e abrir as empresas para... Vem visitar, né? Vai visitar o Verne, vai visitar o produtor de flor, vai visitar um restaurante, como que funciona o restaurante, o que precisa. Aí cada um começa a formar uma visão de carreira, né? Porque uma grande preocupação é de manter os jovens aqui, mas para manter os jovens na cidade, você tem que dar condições, eles querem crescer, eles querem ter uma carreira, né? Consórcio Intermunicipal para treinamento e qualificação da mão de obra. O Daniel, que faz parte do grupo, ele é um dos diretores da Associação Comercial, que é o Lambra, né? E ele fala que muitas vezes, e até o prefeito falou também na reunião, eles promovem cursos, não aparece ninguém no vídeo, mas tem 20 vagas, parece 5 pessoas, entendeu? Então pode ser a divulgação, mas também pode ser que curso está sendo oferecido também, né? Se não há uma junção com a necessidade, não adianta fazer curso, porque ninguém vai também, né? Então tem os dois lados, né? Ficou branco, acabou. Eu consegui recuperar o tempo. É porque eu tive... No café vocês não viram o França chegar perto de mim ali, né? Agora você se ferra ali. Eu falei, obrigado. Não, brincadeira. Então, mas na verdade, só para fazer um desenho assim, a gente viu mais ou menos assim, ó. Tudo que a gente falava, entrava aqui no meio, mão de obra. Sempre. Outra reunião, né? Eu não sei se o Renato quer complementar alguma coisa, ok, né? Mas esse foi o ponto central, a mão de obra, a falta de mão de obra qualificada, né? E aí, quando a gente começou a pensar nisso, você vê a mão de obra. Então, se você falar aqui, você tem a parte da educação, né? Pode pensar. Tem um ponto na educação, não é a educação formal que já existe, mas uma educação voltada para as necessidades da mão de obra. Aí nós falamos também sobre a parte de moradias, né? Moradias, por exemplo, né? É uma discussão boa também, né? Que a gente teve, né? Até um dos momentos que ele estava discutindo, a gente falou, bom, gente, não precisa se preocupar com as moradias, né? Vamos deixar o Lambra do jeito que está, né? Verdinho, bonitinho, não pôr mais nada aqui. E os municípios vizinhos que se explodam, né? E façam o que eles quiserem, né? Bem assim, né, gente? Então, mas a gente acha que tem que ter alguma coisa. E tem coisas que aconteceram na Olambra aqui, moradias, como o IP, por exemplo, ali. São casas boas, são lotamentos legais. E é voltado para trabalhadores, né? Porque hoje em dia está indo mais para o lado, por exemplo, de condomínios, onde o trabalhador simples não consegue comprar um terreno, né? Então tem muitas ações que poderiam ser feitas nesse sentido, né? Basicamente, acho que é isso. Não sei, Renato, ok? Vocês querem complementar alguma coisa? Talvez complementar um pouco dessa questão da mão de obra e da qualidade de vida, né? Que a gente falou assim, realmente é um problema crônico, né? O produtor rural reclama de falta de mão de obra qualificada, o dono do restaurante fala que não tem garçom, o pessoal do turismo reclama, desde as próprias empresas que estão instaladas aqui, não tem um técnico de eletrônica, não tem um técnico de eletricista. E a gente falou, existe um descasamento completo entre o que os jovens estão enfrentando, a realidade, por exemplo, numa Hidrantina e tal. Então, eles não sabem quais são as oportunidades. Para vocês terem uma ideia, Olambra é a cidade que tem mais quantidade de engenheiros agrônomos aqui, formados pela Exalc, por Jaboticabal, por Lavras, por Botucatus, tem mais de 300 profissionais trabalhando aqui, só para falar de um tipo de trabalho. Então, tem muita gente que vem para cá. Então, os jovens daqui, eles não precisam sair. Um jovem que quiser um bom nível técnico é o que o produtor mais precisa.
Então existem, mas só que eles não conhecem a realidade. Então a gente precisaria casar isso melhor para que não houvesse essa necessidade de importar tanta mão de obra e apresentar oportunidade para o jovem daqui. E quando nós também nos debatemos muito com falta mão de obra qualificada, vamos treinar essa mão de obra, mas vamos trazer mão de obra de fora. Mas a mão de obra de fora, a Olambra é muito caro, se você comparar com todas as cidades aqui da nossa região, em termos de aluguel, em termos de custo de vida. E a gente fala tanto em qualidade de vida, mas qual é a oportunidade de lazer, de cultura, de esporte que Olambra oferece para atrair essas pessoas que de repente moram em outras cidades e vêm para cá? Porque tudo bem, nos últimos 20 anos, Olambra atraiu muita gente para morar nos condomínios que estão vindo, mas nem todos, na verdade, vêm para cá e geram riqueza, né? Geram renda, geram trabalho, geram oportunidades. Não tô fazendo juízo de valor, eu acho que é um direito de todo mundo, mas é algo que a gente tem que pensar para o desenvolvimento correto de uma cidade, principalmente equilibrado. Então você tem que pensar as duas coisas. E quando nós falamos em oportunidade de moradia, surgiu muita ideia, então de repente construíram lá no Imigrantes aquelas casas populares, ou lá para cima do Flor da Aldeia e tal. É muito caro, não tem oportunidade para comprar. Mas por outro lado, por que não, por exemplo, empresários comprarem essas casas e facilitarem a aquisição dos seus funcionários por essas casas? E eu sei que teve muitos produtores que fizeram isso. Então também não é só toda a responsabilidade do poder público, a responsabilidade também é muito do empregador, do cidadão nosso aqui, né? Então também ajudar e viabilizar, e não jogar tudo só para o poder público, né? Então, e só para finalizar ainda, quando nós falamos um pouco, veio muito essa discussão de a gente quer crescer ou não quer crescer? A gente quer crescer sim, mas quer crescer de uma forma organizada e sustentável, e não crescer desenfreadamente, porque senão Olambra vai perder a sua essência. A sua essência tanto para aqueles moradores que gostam do que tem aqui, como para o turista também, que vem para cá, que se identifica com justamente o que Olambra é hoje. Se Olambra de repente começar a mudar totalmente e não tiver essas regras claras, não vai ter mais o atrativo do turismo. Então a gente quer fazer isso de uma forma bem organizada. Você quer isso também completar mais alguma coisa? Acho que é isso aí. Desculpa, eu estou chegando, a gente sempre tem alguma... Quando o senhor falou sobre economia, eu pensei que fizesse parte desse grupo o arcabouço financeiro que vai sustentar todos os grupos, tem ideias. A parte dessas ideias não vai precisar de dinheiro, vai precisar de voluntariado e vontade de implantar. Mas a outra parte vai precisar, esse dinheiro vai vir de algum lugar, ou do poder público ou dos empresários. Eu entendia que um dos itens da economia seria estudar um arcabouço financeiro, o senhor acabou de falar, né? Sim. Que sustentasse todos esses projetos dentro do seu planejamento. Então, eu gostaria de dizer que eu acredito que isso vai começar a surgir aí com o passar das apresentações dos grupos, a gente vai ver onde um vai poder entrar no outro ali. Não, mas eu concordo sobre, desculpe, mas tem que ter uma liderança. A necessidade partirá dos grupos, a coordenação das necessidades e aonde arranjar esse suprimento financeiro, para mim, teria que ser do grupo da economia. Eu acredito, mas eu acho que vai acontecer depois, Concordo no segundo momento. Concordo com a senhora. Vai precisar. Mas vai precisar de alguém que faça uma coordenação. Concordo. Certo? Como também a gente vai precisar do ponto de vista de comunicação, né? Ou seja, por enquanto o convívio existe aqui entre a gente, né? A população não sabe. E a gente sabe que muitos dos projetos que já foram apresentados e os que virão, nós precisamos de um respaldo muito grande da população. E o Geraldo mencionou novamente aí,
O político está interessado em voto, na índole dele, é do DNA dele, está absolutamente correto. Agora, o que o político tem é preciso que a comunidade... Agora, eu queria fazer uma sugestão, mas eu tenho medo, viu? Com relação a esse problema da mão de obra. Tem uma iniciativa que está acontecendo no mundo todo, que é ter o trabalho semanal de 4 dias. Né? E no Brasil já existem 300 empresas que estão considerando esse projeto como em base piloto ainda. Ou seja, ninguém, porque é uma coisa que tem que ter uma legislação adequada, tem que ser uma série. Ou seja, é o que eles chamam do ócio planejado. E uma das coisas que se prevê nesse projeto é que, quando o Renato fala do problema da mão de obra, esse aspecto seguinte, que tem uma dificuldade da mão de obra, mas talvez a gente possa... Por isso que eu acho que esse projeto é muito cedo para cá ainda, talvez daqui 10 anos a gente possa até falar, muito cedo ainda, mas melhorar a disponibilidade da mão de obra, se o indivíduo trabalha 4 dias por semana e abre mais oportunidades para mais gente trabalhar. Mas eu só estou colocando isso porque eu acho que não é pertinente agora a gente até pensar nisso, mas só estou... Tá. Eu fico até 4 dias de semana. Acho que os empresários têm um papel importante de detectar e fomentar a formação do seu colaborador. Né? Acho que essa responsabilidade é muito grande. E, por outro lado, também existe um desalento, eu sinto, não sei se é verdadeiro ou não, do jovem pensar, putz, mas meu pai trabalha em estufa, aquele calorão, não sei o que lá, eu não quero isso, já descarto. Então a gente tem que desmistificar um monte de trabalhos, mas tem que fazer com que as empresas assumam a sua responsabilidade e falar, esse moleque tem futuro. Ó, vou investir nesse moleque. Mesmo sabendo que depois de ele formado, ele pode muito bem ser, digamos assim, começar um negócio próprio. Sim. Ou outra empresa que não investiu nada, sempre existe essa ideia, né? Não invisto nada, mas estou de olho no moleque dele. Bom, mas se todo mundo começar a alimentar essa ideia... Não, isso é... E atrelar isso a rendimento. Tem um menino que trabalha com a gente, que faz a faculdade aqui, mas se ele começar a faltar, começar a tirar, não precisa tirar nota 10, nada, mas ele tem que ter um rendimento. Aí eu colaboro com ele. Não, agora nem ganha tudo pago, é uma parte. Porque ele também tem que subir, ele também sabe o que custa para a empresa. E assim, mais empresas se sentem motivadas para investir no seu colaborador ou resgatar alguém da empresa. Vamos supor, lembrando de nível ensino médio completo. Geraldo, deixa eu só colocar uma coisa que a gente também falou bastante no nosso grupo. Existe uma tendência muito grande hoje em pessoas, principalmente já até da nossa faixa etária, de falar, esse jovem não quer nada com nada, essa nova juventude, eu não sei o que, está tão errado isso, tão errado. Porque na verdade é quase que um carimbo, e não é verdade. Em todas as gerações, quando a gente era jovem, assim, também falavam isso da gente. Então a gente não pode continuar a replicar esse momento. Então, em primeiro lugar, que a grande maioria das pessoas não ouve o jovem. Não ouve o jovem. Já tem uma opinião formada, você, calma, eu quero ouvir, vamos ouvir. Quando ele começa a falar e ainda não consegue, não é assim, você fala, não fica, calma, tem ideias ótimas e está cheio de gente boa. Então, essa mania também que todos os mais velhos têm de chegar e falar assim, eles são alienados, eles não querem saber nada, porque eles tomam tanta pancada também. Fala, não, eu não vou falar mais nada, eu não vou. Eu só não usei a palavra alienado, desalento. Então, não, mas eu estou falando assim que isso nós também temos que dar oportunidade, porque o que se fala muito, eles não têm vontade de fazer nada. Cara, você estimulou, você deu oportunidade, e outra, você está antenado com a realidade deles, a realidade é diferente, calma, já não é mais. Entendeu? Então isso também é muito importante. Essa colocação foi feita nas primeiras reuniões quando a gente, lá na APB.
falou, pô, mas só nós, que a gente não representa Exatamente. ninguém. Desculpa, a representatividade nossa é baixa. Nós falamos Cadê os isso. outros? E convidar o pessoal para Só, vir. Luiz, quando se fala de mão de obra, há um diagnóstico, porque na minha percepção, mas a minha percepção não está fundamentada em nada, que a vasta maioria da mão de obra, que talvez seja a preocupação, está na parte de produção de flores, né? Ou não? Não, restaurante. Talvez se segmentar melhor, ter um diagnóstico melhor, possa caminhar numa solução, não sei. Nós tínhamos uma pessoa da área de flores, ela falou, Sim. e a pessoa da área de elétrica, né, eletrônica também, né? Então a gente ouviu um pouco geral, Não, mas do mais ponto ou de menos. vista de volume, a parte elétrica nada, né? Quando comparado com a parte de produção de flores. Eu queria observar uma coisa que eu acho importante para nós, como cidade de Olambra, e meu pai já falava isso quando era pequeno, que se meus vizinhos estão bem, eu também estou bem. Então, quando você trata de um problema grande, que chama-se mão de obra, a gente olha a Olambra como um centro vetor de mão de obra. Infelizmente, a Olambra não tem capacidade para absorver e colocar moradias, e colocar escolas, e colocar isso para preparar essa mão de obra. Se os nossos vizinhos vão ser melhores, a distância são 10 minutos para cá, ou 15, 20 minutos para cá, 20 minutos para lá. Olhando assim, que nem em São Paulo, capital, que você fica dentro de um ônibus 2 horas direto para poder chegar de um emprego para outro, ok, aí a qualidade cai lá embaixo, mas nada que 10 minutos não se resolve. O que eu acho que a Olambra tem que fazer? É ajudar os vizinhos a gerar uma qualidade melhor de vida para os pessoal que trabalha aqui, tanto de um lado como do outro, como de Jaguaruna, ou seja, o mais próximo possível. Isso aí é uma interação entre municípios. E eu acho que a Olambra, ela tem capacidade para gerenciar esse tipo de atividade. Eu acho extremamente importante a colocação na parte econômica, que foi colocada aqui, mas jamais a gente pode pensar só em Olambra. A gente tem que pensar nos nossos vizinhos. E os nossos vizinhos têm que ser tão bem cuidados. E aí, mais ainda, a APB, ela é um exemplo para ser seguido nos nossos vizinhos também. O que é a APB? É receber os jovens com carinho, criar um plano de desenvolvimento individual, mostrar que eles são importantes, eles são os nossos substitutos. Todos os jovens são nossos substitutos, seja lá de quem for, onde for. A próxima geração é que vai ser os que vão estar aqui no nosso lugar. Então é importantíssima essa integração. E é aí que eu falo, que a gente tem que pensar não só em Olambra, especificamente no caso de mão de obra. A gente tem que pensar na região. É tão importante porque isso tem um impacto muito grande. Nós falamos isso, né, Renato também. Renato também, Posso né? No falar sentido de. uma Só um coisa? minutinho. No sentido de, por exemplo, começamos a falar de trazer Senar, a Senar é muito pequena, não dá, teria que fazer um consórcio com os outros municípios para poder gerar isso. Fazer o Senac lá na Turquia, fazer uma cópia, fazer... Como tem agora em Una, trabalhar isso. fazer essa integração. Posso falar? Eu trabalho com educação, né? Eu sou psicóloga de formação, eu trabalhei minha vida inteira com educação e desenvolvimento, né? Eu estive a semana passada numa reunião com a Joyce, na APB, para conhecer a proposta de trabalho, especificamente uma das linhas de ação, o trabalho com os jovens. E aí nos foi apresentado, porque no condomínio Duas Marias a gente acabou formando um grupo de voluntárias interessadas em trabalhar, e tem gente das mais distintas formações que podem colaborar de uma maneira voluntária. E aí nós conhecemos o trabalho com os jovens, foi dito que os jovens têm desinteresse, né, um desinteresse crescente,
Mas o que é, assim, dos cursos que nos foi dito que são apresentados, tem informática, tem culinária. Eu não percebi um trabalho de capacitação em competência social, em aspectos socioemocionais. Aquele lado da inteligência emocional que hoje faz toda a diferença. Eu trabalhei recentemente num projeto da Faber-Castell, um projeto de aprendizagem criativa, por quê? O CEO de uma empresa hoje, ele pode não conhecer nada tecnicamente do que a empresa produz, mas ele precisa ter capacidade de solucionar problemas, ele precisa ter visão divergente, ele precisa ter pensamento sistêmico, uma série de habilidades e competências que fazem a construção da autoestima, a construção do empoderamento, e depois ele vai fazer o curso técnico para trabalhar num viveiro, mas ele tem que querer ser ele mesmo. Então a gente sentiu que falta isso, sabe? Falta, por que não a APB criar, né, um braço e oferecer para os jovens que não seja só informática, inglês, né? Que seja aquilo que vai fazer ele se sentir ele mesmo, né? Descobrir o talento que ele traz. Então a gente sentiu esse vamos dizer, esse gap aí, essa lacuna, e até nos propusemos a pensar, né, num projeto e propor legal. Que a gente pudesse trabalhar a mulher, né, que eu acho também interessante, e o jovem dentro de um ponto de vista assim, mais formativo, né? É uma sugestão, porque aí com isso, assim, a gente ouve mesmo em todos os lugares, tem problema de mão de obra, recentemente no Blumendal, todo mundo que eu entrevisto fala errado português, é grosseiro com os clientes. Isso não faz parte de um treinamento de conteudista. Isso é um trabalho formativo, né? Então eu acho que aqui, como os jovens têm interesse, né, se vinculam à APB, existe a APB, existem voluntários, eu acho que dava para fazer construir um alicerce e depois você traz a especialidade, né? Eu volto aí à questão dessa né, que a gente começa a juntar os grupos temáticos. E na semana que vem nós vamos ter também o grupo da educação que vai. Bacana. E aí vão entrar diversas ideias, sugestões que esse grupo já está trabalhando. E talvez ali a gente possa conversar muito sobre essas ideias. Então já fica um spoiler aí para... Isso. O interessante é que você pegar o grupo Conviva, a idade desse grupo é bem adiantada, né? A gente tem que mesclar um pouco com jovens no meio desses mas grupos de estão aí, trabalho. ó. Sinceridade, eu acho que esse é um grupo específico, né, pelo que eu entendi. É o grupo da juventude. Eu estava até falando que está um pouco invertido, porque a gente podia ter começado ouvindo os jovens, que vai ser no final, vai ser 13 de julho. Então a gente está falando um monte de coisa, a gente não partiu da voz deles, né, de ouvi-los. Mas tem os idosos, todos são aí importantes nesse É que o jovem vem bastante, né? Então talvez vamos esperar também ouvi-los e aí a gente encaminha, né? Só eu trazer uma experiência, eu trabalhei durante 8 anos num espaço comunitário com desenvolvimento de cursos e atividades gratuitas para a comunidade periférica. E a gente teve muito sucesso durante muitos anos de parceria com o Senac, Senai, Sebrae, com cursos completos, assim, né? Tinha 60 jovens em cada semestre, curso de auxiliar de escritório, entre outros cursos nessa linha. Depois da pandemia, a gente voltou em meio de 2021, começo do ano passado, com mais potência. A gente não conseguiu formar uma turma de jovens para cursos técnicos ou voltados para o trabalho. E a gente falou, mas espera aí, né? Será que só falta, não é falta de vontade? O que eles estão precisando nesse momento? E aí a gente retomou curso de teatro, curso de dança, curso de música, curso de cultura. E aí isso começou a fazer eles terem interesse de sair de casa para encontrar outras pessoas, para retomar a socialização, para trabalhar a saúde mental deles através da arte, da cultura também. E aí agora a gente está vendo eles começando a entrar nos outros cursos. Esse próximo semestre vai retomar a parceria com o Senai, com o curso de recepcionista. Então faz muito sentido o que você está trazendo, porque
a gente está olhando mão de obra, mas é um ser humano que está ali, que ele é muito complexo e ele tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar e ser desenvolvidas, né? E é isso que vai dar a base para que ele se desenvolva dali para frente. A escola se tornou essencialmente conteudista. Sim. Ela é conteudista e hoje o conhecimento ele é fugaz. Ele está no Google. Exato. Ele é hoje amanhã ele está superado. Se você não pesquisar alguma coisa, vamos dizer, se você pesquisar hoje, daqui a 15 dias isso pode não ter validade nenhuma. E isso está acessível. Então eu preciso formar pessoas, né? Porque o conhecimento está lá, né? E assim, o que a gente pôde colher nas conversas com os jovens foi uma perspectiva na cidade, ou vou trabalhar com produção de flores, ou vou trabalhar com turismo. É essa perspectiva que eu percebi. Mas ao mesmo tempo eu vejo um potencial na cidade muito grande, cultural também, que isso pode vir de encontro também com os anseios dos jovens, né? Que sonhos de cursos na cidade. Curso de artes, teatro, música, dança, artesanato, desenho, costura, arquitetura, moda, línguas, botânica, vôlei, mecânica, programação, investimento, nutrição, enfim. Vocês falaram das bases ali, né, da economia. Talvez, ouvindo os jovens, a gente vai perceber que a parte cultural ela pode ser também um eixo importante que vai contribuir com o turismo, com os eventos e fazer Eulambra também ser uma referência nesse sentido aqui, tendo pessoas que estão prontas para se engajar nesse tipo de curso. Agora é bom eles também ouvirem assim, não pensar assim, nossa, que coisa doida, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente tinha a idade de vocês, quem que jamais queria ouvir a nossa opinião? Não, cala a boca, fica quieto, ninguém não fala isso, entendeu? Então, eu acho que já está tendo uma mudança da sociedade também, da gente ouvir, participar e querer, então isso é muito importante, então e é bacana. E vocês têm que também, como é que fala, batalhar um pouco pelo seu lugar, né? Ou se fazer ouvir, eu acho que isso é legal também, né? Mas a gente não teve uma formação conteudista. Nós tivemos uma formação integral. Mais completa. Então, eu acho que eles hoje são vítima da formação conteudista. do vestibular, né? De formar para entrar no mercado vestibular. Nós não fomos, nós tínhamos teatro na escola, nós tínhamos canto orfeônico na escola, trabalhos manuais, artes industriais, e tinha inglês, francês, português, ciências. Né? Não tinha celular. E não pesquisar na biblioteca. O colega quer falar lá também, ali, colega. Eu já presenciei realidades de escolas diferentes. Eu estudando na escola pública, eu também, depois que eu mudei para particular lá no Participação, eu percebi que tem uma realidade mesmo do pessoal. Que na escola pública, vocês realmente não... os jovens não têm espaço para debates ou coisa do tipo. E eu estava encontrando com pessoas que já estudaram na Calanto, no sistema Waldorf, e lá o sistema é totalmente diferente. Lá no começo eles começam a focar no ser humano em si, na formação dele mesmo, e depois passam para algo mais formativo, conteudista. E eu conheço pessoas que estudaram na Calanto que hoje conseguem formar sua opinião claramente, expor a sua opinião, coisa que o pessoal que estudou lá na vida toda no Ibrantina, IP, Primaveras, não fazem. Por quê? Não sabem ou nunca experienciaram coisas do tipo, entende? Então, vai um pouco dessa parte de... Não é que ele não consiga expressar a opinião, ele não sabe expressar a opinião dele, entende? Porque em educação existe a importância da mediação. Né? O professor, né? ele tem que ser um mediador de um processo, o aluno descobre. Então, se a escola é essencialmente conteudista, como uma escola que você citou, o aluno ele não é levado, ele não está diante de hipóteses onde ele vai levantar, vai pesquisar, vai ter que fazer um processo mental de síntese, de elaboração. Não, ele recebe aquilo e ele tem que responder aquela frase do jeito que está na apostila. Só tem um caminho, é o certo ou o errado, e às vezes o professor é bem medíocre, né? Então... Eu gostaria de ouvir o Tiago. Na verdade, assim, eu queria só dar uma opinião, um comentário, complementar tudo isso que foi falado. Até porque, assim, eu sou um dos filhos da APB, para quem não sabe, eu comecei na APB
Eu tive meu primeiro emprego com 14 anos, eu tenho registro na minha carteira com 14 anos, pela APB. Comecei a trabalhar no Vênio e trabalhava, estudava. E aí com o tempo foi vencendo o meu período na APB, a gente vai crescendo, né? E aí nesse primeiro emprego eu consegui ainda continuar no Vênio, consegui ir subindo as categorias e sair assim, meu último trabalho lá foi na qualidade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, muitas vezes eu sinto dos jovens, e trabalho também com jovem há um tempo, que falta perspectivas, objetivos claros. Porque assim, muitos dos jovens que estão na escola, eles falam, por que eu vou estudar? Ou por que eu vou continuar o ensino médio? Eu tive muitos amigos assim, que abandonaram a escola porque não viam objetivo, preferiam trabalhar, procurar alguma coisa para fazer do que estudar. E isso é muito triste, na verdade, né? Porque é nesse momento que você vai se descobrindo como profissional, como pessoa, você vai construindo a sua personalidade ali, é um processo. E aí eu pude perceber que às vezes assim, o pessoal sai para trabalhar e aí vai no seu primeiro emprego e está lá, precisa de experiência. Mas eu só consigo experiência se eu trabalhar, eu só trabalho se tiver experiência, vocês vivem num looping. E eu conversando com muitos amigos e a gente debater essas ideias e eu tentava mostrar para eles que eles têm que ter uma perspectiva, um projeto de vida. E acho que isso ele qualifica a mão de obra no sentido que você cuida da pessoa que você está iniciando lá. Eu tive ótimos professores, tenho 3 que estão aqui, o professor Geraldo, universitário, né, na faculdade, a professora Dé, a professora Lídia, que foram meus professores também, me conhecem. E eu falo que dá esse objetivo, dá essa perspectiva de crescimento, de que a vida é feita por fases e você vai conquistando essas fases, que às vezes não é fácil, é duro, ter que trabalhar, ter que estudar, dormir pouco, mas esse é um processo natural, trazer isso para o jovem que tem essa energia, e não só na questão da educação, mas eu sou ligado no esporte, eu gosto de jogar basquete, vôlei, então tem um grupo também que estão ali, e todos eles eu sinto essa realidade acontecendo. Também eu moro pro lado do Imigrantes e eu vejo muitos jovens lá, e hoje Imigrantes cresceu de uma maneira enorme que se contar só com a população de lá consegue eleger aí tranquilamente uma pessoa no poder público, e casa justamente com todos os outros itens que realmente o órgão público só respeita o voto, e quem detém essa comunicação entre sociedade e poder público consegue aí ter os benefícios, colher esses benefícios que muitas vezes a gente vai debater aqui e que vai levar e apresentar primeiro. Então é só um breve comentário, uma breve testemunho de vida aí. E eu queria falar uma coisa também que eu acho... Deixa ela falar um pouquinho. Não, para ajudar a pensar que o meu genro, ele trabalhava numa empresa aqui em Olambra, eu não sei o nome agora, não importa, mas que eu achava muito legal que quando era época de prova, ele diminuía o horário que ele tinha que ficar no trabalho. Então, isso era um incentivo para ele continuar estudando e trabalhar. E não havia abuso disso. Então, eu acho que isso ajuda também para que o jovem estude e trabalhe. Tanto é que aqui em Olambra tem assim, potenciais enormes. Assim, tem um amigo que ele até o Geraldo conheceu ele é biólogo marinho. Ele foi visitar, foi para Salvador, ficou um tempo lá para observar as baleias e tudo mais. Eu falei, nossa, saiu aqui de Olambra, uma pessoa que está indo lá estudar as baleias e tal. Então, assim, tem muito potencial, os jovens são muito criativos, eu acho que vocês sabem melhor, tem muita criatividade para resolver coisas que às vezes a gente, olhando, a gente não acredita, mas eles têm um potencial muito enorme na criatividade. Já quer falar? Não, eu só queria fazer um convite. A gente está num processo de já 14 encontros, se for juntar tudo, dos jovens aqui, que faz parte desse movimento do Grupo Conviva. E a ideia era que a gente chegasse num final, não só com uma proposta do que pode acontecer para a Olambra, mas que a gente já
entrasse em ação, botar a mão na massa, na direção dos sonhos que foram colhidos da juventude, né? E aí a gente ousou em fazer uma proposta de fazer uma feira, né, que está sendo chamada de Feira dos Sonhos, mas nessa feira a ideia é trazer um pouco de cada sonho que tem aqui, algo na direção dos sonhos, né? E a gente também ousou fazer isso de forma rápida, tentar fazer de forma divertida e sem botar a mão no bolso em pouco tempo. Então a gente fechou praticamente semana passada como ia ser esse evento e vai acontecer nesse domingo agora. E aí a gente escolheu, a gente pesquisou, foi visitar, se vocês quiserem completar, né? A gente foi visitar principalmente 2 lugares, e um deles foi a Praça da Bíblia no Imigrantes, que não, em termos de estrutura não tem muita coisa em troca do outro lugar que tinha muita estrutura, mas a diferença é que lá a gente está inserido na comunidade, no bairro que acho que é o mais populoso, né, da cidade, e esse evento, a ideia é trazer a voz da juventude, o pessoal entender o que os jovens querem, mas não só isso também, trazer o que os jovens estão querendo lá. Então a gente já está com um psicólogo que vai lá para fazer roda de conversa, vai ter apresentação cultural, são todos os eixos que tem aqui, a gente quer levar nessa feira que vai acontecer lá. Não estamos esperando coisas grandiosas, mas que a gente consiga, a partir disso, fortalecer vínculo também com as pessoas da cidade e as pessoas passarem a entender melhor o que os jovens estão querendo, estão pensando, e isso tudo contribui também com o desenvolvimento dos próprios jovens, dos sonhos que os jovens têm. Então, convite para vocês, eu sei que esse final de semana está cheio de atividades na cidade, mas dia 2, na Praça da Bíblia, do meio-dia às 4h30. A gente está se organizando de amanhã na Feira do Imigrantes, tanto para divulgar isso amanhã à noite, quanto para convidar pessoas para fortalecer a economia local também, pessoas que vão poder vender coisas lá e etc. E eu posso mandar no grupo Conviva depois vocês dispararem coisas que a gente ainda não conseguiu, que a gente está buscando para fazer esse sonho acontecer. Que legal. Bom? Só a última coisa que eu concordo que você falou, né? E eu acho que deve estar mudando a gestão na PB agora. De também, então, vamos convidar os jovens. Vocês venham aqui também, tragam suas ideias. Mudar um pouco. Eu fui durante muitos anos também da diretoria da PB. Eu concordo com o que você falou e acho que a participação dos jovens nas decisões lá, dos cursos e outras coisas, muito importante. Sim. Ok, eu só queria convidar todos aqui para